8 times na briga, todos eles com pelo menos um título de Copa do Brasil na bagagem. Juntos somam 18 conquistas, 4 para Grêmio e Cruzeiro, 3 para Corinthians e Palmeiras e 1 para Internacional, Atlético Mineiro, Santos e Juventude. Quartas de final inéditas, com equipes que já sabem bem o caminho do mata-mata mais tradicional do nosso futebol. No Mineirão, o Atlético Mineiro, que passou pela Ponte Preta, enfrenta a maior zebra da competição até aqui, o Juventude, que mesmo estando na Série C do Brasileirão, eliminou o São Paulo. A equipe gaúcha, campeã da Copa do Brasil de 1999, é franca atiradora contra o Galo, campeão do torneio em 2014. O vencedor desse confronto encara o ganhador de Santos e Internacional, que fazem o jogo de ida na Vila Belmiro. A Vila, aliás, foi palco recente de um duelo marcante entre as equipes na fase de grupos da Libertadores de 2012, quando o Peixe venceu o Colorado por 3-1, com uma atuação histórica de Neymar. Agora, pela Copa do Brasil, mais um capítulo dessa rivalidade. De um lado, o Santos, que passou pelo Vasco nas oitavas e vem embalado na temporada. E do outro, o Inter, que eliminou o Fortaleza, mas passa por um momento difícil na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, que vive grande momento na temporada, terá o Grêmio em Porto Alegre pela frente. O Verdão, que passou com tranquilidade pelo Botafogo da Paraíba, encara agora uma equipe recém-assumida pelo técnico Renato Gaúcho, que logo na estreia viu o time superar o Atlético Paranaense nos pênaltis para avançar às quartas. O último encontro entre Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil foi em 2012, quando o Verdão de Felipão levou a melhor sobre o Grêmio de Luxemburgo na semifinal, avançou à finalíssima e sagrou-se campeão naquele ano. O vencedor de Palmeiras e Grêmio encara ou Corinthians ou Cruzeiro, que se enfrentam nesta quarta na Arena em Itaquera. Do lado paulista, o técnico Fábio Carille, que estreou justamente na vitória sobre o Fluminense pela Copa do Brasil, vai tentando arrumar o time da melhor forma. E do lado mineiro, o ex-corintiano Mano Menezes vai ajeitando a Casa da Raposa, que nas oitavas superou o Botafogo com propriedade. Duas equipes que já definiram o título brasileiro em 1998 voltam a duelar, agora por uma vaga nas semis da Copa do Brasil. As quartas de final começam nesta quarta-feira, quando Atlético Mineiro e Juventude duelam às 7h30 da noite. Mesmo horário da partida entre Santos e Internacional na Vila Belmiro. Do outro lado da chave, ainda hoje, 2 jogos com início às 21h45. Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre e Corinthians e Cruzeiro em Itaquera. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A fase importante da Copa do Brasil começa um mata-mata das quartas de final. Você tem 3 grandes clássicos e um jogo que não tem esse status de clássico, mas que tem tradição. A Juventude já foi até campeão da Copa do Brasil, encara o Atlético Mineiro como franco atirador, o favorito é o Atlético. E depois você tem 3 jogos teoricamente equilibrados. Grêmio e Palmeiras, eu acho que não faz muita diferença o fato de o Grêmio estar num momento ruim e o Palmeiras ser líder do campeonato. A gente sabe muito bem que no mata-mata as coisas são diferentes. De repente um jogo, uma retranca bem armada, um esquema um pouco mais pragmático pode levar vantagem em detrimento de um esquema mais ofensivo. Você tem Corinthians e Cruzeiro, 2 times que vivem uma fase ruim. O que pode pesar favoravelmente ao Corinthians é o fato de o Cruzeiro estar na zona da degola no Campeonato Brasileiro. Então, vamos imaginar que o Cruzeiro perca o jogo hoje por uns 2 gols de diferença. E aí, muito provavelmente, o Cruzeiro vai abrir mão da segunda partida, vai escalar reservas, porque ele precisa realmente focar no Brasileiro, não tem por que gastar energia num campeonato que não vai livrá-lo da segunda divisão. E o mesmo vale para o Internacional, que encara o Santos. O Inter está bem desfalcado, o Santos também. E dependendo do que produziu o Santos na Vila Belmiro hoje, o Inter vai focar mais no Campeonato Brasileiro, porque está numa situação ainda pior que o Cruzeiro. Então, acho que o Cruzeiro não, que o Cruzeiro. Então, eu imagino que Corinthians, Santos, o Palmeiras e o Atlético Mineiro são os grandes favoritos para passar de fase. Flávio, o que você acha? Boa noite, Celso, boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva.
O Grêmio é um time que ele não provavelmente não vai se classificar entre os 4 melhores para a Libertadores e o Palmeiras está mais compromissado do que ele. Então aí, por esse aspecto, talvez o Grêmio se dedique um pouco mais, embora o Palmeiras hoje vá jogar com o time completo, né, com o que tem de melhor. Santos e Inter é tal história, o Inter está preocupado com o rebaixamento sim, o Santos também não sabe a briga dele aqui em cima, de repente o que vai acontecer no campeonato, porque o segundo jogo demora para acontecer. Corinthians e Cruzeiro é que eu acho que o Cruzeiro, embora embaixo, ele demonstra um acerto tático melhor do que o Corinthians. Porque o Corinthians, quando o professor Cristóvão veio, ele mudou completamente o jeito de jogar o time. E agora o Carille está tentando dar de novo o padrão Tite, né, no jogo. Mas ainda não está conseguindo mostrar isso. E o Cruzeiro já tem claramente o status de jogo do Mano Menezes. Você já nota o jeito de jogar do Mano. Então, acho que o Cruzeiro, nesse momento, embora pior colocado, ele está melhor na tabela, ele está melhor no campo do que o Corinthians. Então, vamos ver. E Atlético e Juventude, a princípio, é isso mesmo. Não tem muito como a gente imaginar outra coisa que não o Atlético se classificando.